Alô, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Aqui é o Fluminense ao pé da letra, aqui é Edgar FC do meu lado, é Heitor Teixeira. Vamos fazer um pré-jogo bem rapidinho de Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Heitor, boa tarde. Como é que você tá para esse pré-jogo, Heitor? Boa tarde, Edgar. Quartas de final de Libertadores, né? Muitos anos aí que a gente não chegava nesse momento. Realmente a situação na temporada não é das melhores, mas é aquilo que a gente já vem falando há um tempo. Agora realmente é momento de sonhar um pouco, né? Por mais que não esteja muito otimista pensando no bola em campo do jogo, mas é isso, quartas de final de Libertadores, nosso time, a gente vai falar aí, mas é melhor tecnicamente, então vamos ver. Eu tô no clima de deixar sonhar por enquanto. O clima é daquele deixar ser irracional, né? Ou seja, vou me permitir a irracionalidade que pertence ao futebol, como diria o Vanderlei Luxemburgo. Não, vou tentar analisar muito pouco. Claro que, sendo bem honesto aqui, né, o Barcelona é melhor treinado, já de antemão. E o Fluminense, o Elo, acho que está mesmo na montagem do elenco e no treinador. Mas, Heitor, antes disso, né, o Fluminense, muita gente fala assim: chegou na quarta de final, BBB, blá, blá, blá. O Fluminense só chegou nas quartas de final de Libertadores no período Unimed e agora, né? Esse ano. A vez que jogou lá atrás, né, sendo campeão em 84 do Campeonato Brasileiro, a equipe jogou de forma totalmente desinteressada, né, a Libertadores, o que era comum, né, Heitor, para as equipes Sim. brasileiras. O Campeonato Brasileiro dava seus primeiros passos rumo a essa profissionalização e organização, e os estaduais ainda eram a grande vedete, assim, todo mundo queria ganhar o Campeonato Estadual. A gente Deixando tudo sabe isso de que lado, sim. diga. Mas não, antes da década de 90 era muito assim, né? Se você pensar que o Botafogo não tem uma Libertadores, seria um absurdo se você considerar aqueles times que eles tinham nos anos 60, assim como o Santos só ter duas, é normal da época, e o Fluminense realmente só conseguiu chegar nas quartas depois, né? Ficou um período sem ali, 26 anos sem vencer um título brasileiro. Quando retornou, pelo menos conseguiu chegar antes pela Copa do Brasil, né? E aí foi a 2008 e depois chegou às quartas de final depois de novo em 2013, né? Então são aí as campanhas que a gente tem chegando em quartas de final. Para mim, o meu destaque máximo é você citou de 2008. Ganhamos uma Copa do Brasil, né? Tudo bem que ali a gente tinha Unimed, poderio financeiro, mas o time era muito fraco em 2007. Ele Sim, foi sim, ganhando corpo em 2008, justamente pela Libertadores. Chegamos na final. Ou seja, eu, sim, eu só quero contrabalancear dizer que não é um grande feito para uma equipe brasileira chegar nas decisões de com Libertadores, certeza. porque a diferença, principalmente de Principalmente com, dinheiro. com o caminho que o Flu teve, né? Por exemplo, nessa aqui, a gente na mata-mata só pegou o Cerro Porteño na fase de grupos teve toda a questão River, né? E a gente acabou vencendo eles e agora só pegamos o Cerro Porteño e agora o Barcelona. Então nenhum time, nem brasileiro nem argentino por enquanto, a gente não tá fazendo mais que obrigação, sendo bem sincero. E dois colombianos, né? Que, tudo bem que são equipes ali, né? Eu acho o Campeonato Colombiano muito fraco, assim. Já falei isso aqui, eu acho que outras vezes. O Júnior Barranquilla, por exemplo, são 6 anos jogando a Libertadores e nunca passa da primeira fase. Ou seja, o que mostra a tese. Ou seja, até equipes paraguaias passam de fase contra os colombianos continuam não subindo. O Atlético Nacional, que teve ali um brilhareco, né? Em algumas Sim. temporadas, chegando em final, sendo campeão, inclusive. Mas de resto, gente, é um campeonato fraco. Bom, vamos ao que interessa, então. Vamos falar de hoje. É Brasil e Equador, né? Para quem gosta de chamar essa atenção dessa forma. O Equador já é um futebol que vem crescendo nos últimos anos, sobretudo com o trabalho sólido de algumas equipes, como o Independente Del Valle, que puxou todo mundo para cima, a sonhar, né? Um treinador diferente, um treinador espanhol, o Ramírez, que trabalhou com a base, depois chegou no profissional, e isso puxou as equipes equatorianas a jogar pelo menos um futebol organizado, porque senão não superariam o Del Valle, né, no próprio campeonato nacional. Heitor, eu vou assim, dar meu primeiro pitaco. A equipe do Equador, do Barcelona, é uma equipe tecnicamente muito fraca. Os jogadores lá que são de grande destaque para eles dificilmente encaixariam em alguma equipe da Série A do Brasil. Talvez ali como um reforço para ficar na reserva, pontual. Mas os elencos são muito fracos, né? O elenco do Barcelona é muito fraco. Só que o treinador consegue, com esse elenco fraco, fazer um futebol interessante, né? Pelo menos de disputar, competir no futebol, não na raça, na vontade, nada disso. Isso aí o pessoal do MMA que precisa muito. E vencer o Vélez, né, que também não é brilhante, mas é uma equipe argentina com um treinador chato, que gosta de ir para cima. Né? Você deve ter assistido os dois jogos, foram dois jogos bem divertidos até. E o Barcelona superou o Vélez jogando futebol, achando os espaços em cima do Vélez e também propondo o jogo em alguns momentos.
O jogo de hoje, provavelmente o Barcelona vai deixar a bola mais com o Fluminense e vai explorar ali alguns contra-ataques pontuais. Né? O que você acha dessa equipe do Barcelona, Heitor? É uma equipe com um futebol muito interessante, né? Vem aí com um elenco muito inferior ao Fluminense, isso aí é fácil de afirmar. A gente é da liga principal da América do Sul, né? E mesmo não sendo um dos times mais brilhantes da competição, é um elenco superior. Mas aí é aquilo: o Barcelona consegue balancear ali com o trabalho do treinador, que hoje é o Fabian Bustos, né? Que está desde 2019, tá aí fazendo um grande trabalho, conseguindo levar mais uma vez essa equipe que é muito inferior às quartas de final, né, que para eles não é obrigação, diferente do Fluminense, né? E ele vem aí e vem para cima da gente, né? Aquela coisa, deve jogar um pouco mais atrás, até pelo respeito, né, de jogar fora de casa, no Maracanã, tem toda essa questão psicológica envolvida também. Mas a gente já viu, né, que o time do Roger tem muita dificuldade de armar jogadas. E aí acho que já dá até para trazer, né, para a escalação que é prevista para a partida de hoje, que o Fluminense deve fazer duas mudanças, né, se comparar com a equipe que vinha jogando. A primeira é óbvia e natural, a volta do zagueiro Nino, nosso campeão aí olímpico, como titular absoluto, fez uma grande Olimpíada. Volta aí já direto, né? Teve só um meio dia ali de folga e já voltou para campo para atuar nessa quinta-feira. Vai ser o líder da nossa defesa ali, vai entrar no lugar do Manuel, né? Que acabou comprometendo em alguns jogos, jogou bem em outros, enfim. Mas pelo menos passou ali batido fazendo a composição da defesa. E a outra mudança, que já era menos esperada, entra o Casares no lugar do Nenê, né? E aí eu já vou falar logo de cara, o Nenê para mim é um problema? Sim. O Casares para mim é um problema maior ainda? Sim. Esse que é o meu grande comentário aí. Acho que eu posso passar a bola para você. Você deve ter uma opinião parecida com a minha. Só de pensar nessa mudança, eu fico pensando, é uma mudança? Eu fico pensando o seguinte, aí todo Nino, é óbvio, né? O Samuel, como você bem citou, ele pode não Manuel. ter. Manuel, isso. Pode não ter comprometido. Comprometeu em dois, né? Fez um gol contra, furou em outro. Enfim. Mas a carreira dele é essa, é um jogador médio mesmo, né? Por isso Médio. foi parar no Cruzeiro, desceu para a segunda divisão e ninguém queria tirá-lo de lá. E o Fluminense foi lá e salvou o Cruzeiro desses 400 mil por mês que ele ganha. Enfim, deixa para lá, vamos focar no jogo. O Nenê, como você bem destacou, para mim ele é um ex-jogador em atividade, eu não vou esconder. Para mim é um jogador médio também. É um jogador que tem uma carreira parca de títulos, teve um título carioca, um meio campeonato francês, porque ele foi vendido no meio da temporada, acho que o PSG se livrou dele e aí conseguiu ser campeão naquela temporada 12-13, se eu não me engano. Ele foi para o mundo árabe, né? De onde não deveria ter voltado, mas Vasco resgatou, São Paulo e agora o Fluminense. Enfim, é um jogador que eu já cansei de dizer, enfim. Mas entrar o Casares aí me assusta, né? O Casares, ele inclusive entrou no lugar do Nenê, uma bravata parecida com a de agora, do Roger fingir que barrou o Nenê. Entrou o Casares contra o Júnior de Barranquilla e foi o jogo que nós perdemos. Sim. E o Roger usou isso como argumentação, dizer que o Nenê daria melhor qualidade ao time, né? E aí o Nenê já volta a titular contra o Flamengo no Fla-Flu e a gente já sabe o final dessa história, né, Heitor? Então eu fico pensando o seguinte, não vai mudar nada, né, em termos estruturais. Isso aí tudo bem, estrutural ali 4-2-3-1, 4-3-3, alternado, 4-1-4-1 em alguns momentos. A estrutura, eu não acho a estrutura o problema, mas o modo de jogar dentro dessa estrutura, para mim, é o grande problema. E o Casares acrescenta muito pouco ou quase nada, né, para fazer uma música famosa. Então eu fico pensando o seguinte, o Casares pode dar o que o Nenê não dá? Talvez um combate ou outro a mais, porque tem alguns anos a menos, embora tenha alguns quilos a mais. Mas Sim. ele também tem alguns lançamentos de inversão de jogada que o Nenê não tem. E ele é um batedor de perna direita. Eu acho assim, Heitor, se o Rogers for inteligente o suficiente, o Casares vai ser o batedor de bolas paradas com a perna direita, onde o ângulo favorece, inclusive escanteio do lado direito, e o Egídio lado esquerdo, onde o ângulo favorece. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente ganha uma perna direita para bater Você falta. viu o que a gente está discutindo, né? A gente está discutindo Exatamente. perna direita na cobrança de falta. Eu acho que realmente no combate ele entrega até menos. Eu acho que o combate do Casares é assustador. A partida dele contra o América Mineiro, ele ser premiado com uma titularidade nesse jogo, eu acho realmente inacreditável. Já ouvi aí que ele é equatoriano, né? Ele conhece os alemães, sei lá. O papo tá estranho para essa entrada do Casares, enfim. Foi a escolha do Roger, vamos torcer, né? Você sabe que isso aí que você citou suscita uma outra coisa, né? Você vê como o Fluminense é gerido futebolisticamente. É por crendices, né, Heitor? Apegado ao passado.
Ou seja, contra uma equipe equatoriana, vou botar um equatoriano. Daqui a pouco a gente vai ter que contratar um de cada país da América do Sul para ter no elenco, né? Sim, sim. Então, o que você acha desse Fluminense? Você já deu um pouco do pitaco, né? Mas queria dizer substancialmente, o Fluminense pode produzir? Eu acho que não, né, Heitor? O Casares não produz nada, né? Há muito tempo. Não, ele não vai fazer uma mudança muito grande, não, para essa partida. Ele pode achar um outro passe genial, como ele já achou aí, contra aquele lançamento pro Caio. Enfim, ele pode achar, se ele tiver afim ali na hora, bater alguma coisa, preciso dar um passe, talvez ele consiga. Mas o Júnior vai se defender. O Júnior, desculpa. O Barcelona vai se defender muito bem. A gente sabe que é uma virtude deles, então vai ser complicado achar esses espaços. Realmente hoje é jogo para pensar numa bola aérea ou numa jogada realmente de uma qualidade espetacular aí dele, né? Porque se for depender de outras coisas, acho complicado. Acho complicado para esse esquema. Eu já não. Eu vou falar assim, né? Para fazer os dois balanços. Eu gostaria de um jogo hoje com meio-campo mais fermentado, né? Acho que você é defensor da tese de ter 3 volantes, talvez aí ter nesse jogo o André, e aí você libera um pouco mais o Martinelli e o Iago. Eu arriscaria, sabe? Eu teria eles dois, eu entraria com 3 volantes e eu tiraria um dos homens de frente, colocaria o Ganso, não nego aqui, porque aí para achar esses passes entre linhas, o Ganso é o trabalho dele, né? É onde ele suja melhor os pés. E a gente poderia especular, sim, também numa bola parada, porque teríamos o Egídio, que é bom na bola parada, não dá para negar, ele bate direitinho. O Ganso também, para fazer cruzamentos à área, seria bom, enfim. Acho que eu já falei. Mas olhando para o time de hoje, mesmo com os problemas que a gente enxergou, eu ainda acho o Fluminense muito superior, Heitor. E se os jogadores assumirem digamos assim, a frente e rasgar um pouquinho alguns pedidos do Roger, eu vejo que o Fluminense pode até ganhar essa partida por 2 gols de diferença. Queria saber o teu palpite. Eu não acredito nisso. Eu estou dizendo que se os jogadores fizerem, acho que a gente poderia ter um jogo até confortável. Essa é a esperança, né? A gente ter esse espírito aí, principalmente vai ter que vir do Fred, acho que inevitável, se isso for acontecer, vai vir do nosso grande líder, do nosso artilheiro, do nosso capitão, dele fazer uma movimentação para o Fluminense jogar futebol, realmente tentar vencer essa partida da forma que quiser, e aí sim conseguir um bom resultado para não precisar ficar buscando resultado lá fora, né? Acho que vai ser a principal coisa que a gente pode conseguir nessa partida é realmente nessa desobediência mesmo dos jogadores, e aí se ganhar tudo bem, o Roger fica bem também, porque não vão demitir ele se ganhar, então acho que seria o ideal para a partida de hoje. Vamos torcer para que isso aconteça, realmente é até difícil, mas é o que tem para hoje. E assim, para eu finalizar, o que eu acho é o Fluminense levando um empate, que seja hoje uma vitória, vai meio que forçar o Barcelona a sair para o jogo, que é o melhor dos cenários, é o que o Roger quer, né? Sim. Contra o River Plate foi exatamente assim, né? Então, tudo bem que o River Plate tinha um problema da Covid, mas o jogo ficou facilitado porque o River Plate foi para cima com tudo, é uma equipe corajosa, e o Fluminense nos contra-ataques, né? Fez 3 gols. Depende disso também. Tomara que a gente consiga esse resultado logo aqui. Esse é ideal. Exatamente. Bom, é isso. Acho que não tem muito mais para falar. Não sei que você quiser dar mais algum destaque, mas esse é o nosso pré-jogo. Foi rápido, mas é isso. Não tem muito o que falar. É torcer mesmo agora, como nós vamos torcer como doidos, né? Mesmo sabendo que, né, o corpo diretor de futebol não consegue enxergar algumas obviedades, mas vamos torcer. O elenco é melhor, o time é o Fluminense e a gente se apega muito a isso também, né, Heitor? É isso aí, Edgar. Não tem mais muito o que trabalhar de tática agora. Agora é ir torcer, é que nem aquela véspera de prova, é dormir bem e torcer para o time conseguir alguma coisa aí. Vamos ver se, principalmente os nossos pontos, Gabriel, Luiz, entram inspirados e conseguem ali uma produção legal para a gente conseguir esse resultado. É isso. Então a gente vai ficando por aqui. Grande abraço, saudações. Curte o nosso canal, curte o nosso trabalho, para a gente chegar a mais pessoas aí e continuar esse diálogo. Deixe comentário também que a gente gosta muito. Abraço. Valeu.